Nesse vídeo a gente vai falar da questão abolicionista, o fim do trabalho escravo no Brasil, que se dá no Segundo Reinado, é possivelmente um dos pontos mais importantes da história brasileira do século XIX e é um dos mais cobrados, obviamente, nos vestibulares. Quando a gente fala da questão da abolição, eu gosto de tomar o cuidado de tratar dois objetos distintos. Claro que eles se interrelacionam, mas são dois objetos distintos. De um lado, nós temos a mudança na estrutura jurídica do Brasil, uma mudança lenta, uma mudança gradual, uma mudança por várias vezes covarde, em que o governo, ele, ao invés de acabar com esse sistema horroroso, ele vai sufocando aos poucos o sistema escravo no Brasil até ele finalmente deixar de existir. Tá? Nós vamos falar disso no próximo vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar de um segundo objeto que é extremamente importante, que é a luta contra a escravidão que se dá no seio da própria sociedade. Como a sociedade reagiu a essa violência institucional, como que surgem nomes, importantes nomes da sociedade brasileira que se opõem corajosamente à escravidão no país. E aqui uma questão importante, que é a seguinte: ao longo de todo o século XX, a historiografia brasileira tratou essa questão dando foco nos grandes nomes da cultura e da política brasileira e, obviamente, indivíduos brancos. Tá? E isso tinha uma finalidade: transmitir a ideia de que os negros eles ganharam a sua liberdade. A liberdade ela foi dada, é uma libertação dos escravos no Brasil. Tá? Afinal de contas, sempre foi visto como muito perigoso mostrar que os oprimidos eles podem lutar pelo fim da opressão. Né? Então, em grande medida, o protagonismo desses negros foi escondido. É claro que hoje não é assim mais. Tem pelo menos 20 anos que o papel de diversos negros, diversas associações, jornais liderados por negros, né, protagonistas importantes negros no Brasil, eles foram essenciais para a abolição que aconteceu no dia 13 de maio. E isso vem aparecendo não só dentro da academia, não só nos muros da universidade, mas isso aparece na sociedade como um todo, inclusive em letras de samba e etc., né, de carnaval. E os vestibulares refletem isso. Cada vez mais a gente vê questões de vestibulares, questões do Enem, que cobram de vocês que saibam quem são essas pessoas tão importantes. Afinal de contas, os brancos todo mundo conhece. Né? Então nós temos ali o José Bonifácio, que era um abolicionista muito importante no primeiro reinado, foi ministro do Dom Pedro I. No período regencial tem o padre Diogo Antônio Feijó, também era um ferrenho defensor do fim da escravidão no Brasil. No segundo reinado, o Joaquim Nabuco ele se projeta como grande abolicionista, e aí tem, né, fora da política, tem outros nomes como o poeta Castro Alves, o Silva Jardim, o Rui Barbosa, todos branquinhos, ok? Mas mais importante para a gente é conhecer um pouco mais de perto quem são os heróis negros da abolição da escravidão. Tá? Eu começo com um sujeito que é o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele nasceu filho de uma escrava em Salvador. A mãe dele, a Luísa Marim, ela foi uma pessoa extremamente importante na história do Brasil, porque ela está envolvida em dois episódios centrais da história do período regencial. Ela lutou na Revolta dos Malês e 2 anos depois ela lutou na Sabinada. Ela teve um filho com um branco, tá? Esse filho é o Luiz Gama, e o Luiz Gama foi vendido como escravo. Foi parar no Rio de Janeiro. Até os 17 anos, Luiz Gama era analfabeto, mas o novo proprietário dele no Rio de Janeiro reconheceu nele potencial e pagou os estudos dele. Luiz Gama se torna advogado, um importantíssimo advogado, uma voz muito importante também no movimento republicano. Como advogado, ele vai libertar mais de 500 escravos que foram trazidos para o Brasil depois de 31 e, portanto, depois daquela lei do Diogo Feijó que proibia o tráfico negreiro. Tá? Uma lei que a gente falou que era lei para inglês ver, que não funcionou na prática. Bom, ela agora funciona. Funciona porque o Luiz Gama vai
usar essa lei como argumento para dizer que a manutenção de determinados indivíduos sob a condição de cativo era ilegal. Tá? E ele consegue ganhar nos tribunais várias causas. São mais de 500 escravos que foram libertados por ele. Tá? Além disso, ele vai inspirar a criação de um movimento, né, um grupo chamado Caifazes. Eles invadiam fazendas e resgatavam escravos. Eles roubavam os escravos, eles libertavam escravos à força e levavam escondidos para um quilombo em Santos. Tá? Olha que bonito isso. Bom, um outro nome importante, além do advogado Luiz Gama, era o jornalista José do Patrocínio. José do Patrocínio, ele fundou diversas associações, diversos grupos pró-abolicionismo. Tá? Como jornalista, ele vai ter uma atuação maravilhosa na divulgação de ideias republicanas e abolicionistas. Tá? Ele funda um grupo importante, e aqui a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Vem o 13 de maio, né? A Lei Áurea. E aí ele funda um grupo no Rio de Janeiro de negros, uma espécie de milícia negra, para proteger a figura da princesa Isabel. E aí você pensa, mas José do Patrocínio não era republicano? Ele era republicano. Mas no final da vida ele começa ele não chega a ser monarquista, mas ele começa a ver em republicanos brancos uma defesa da escravidão ou da indenização dos ex-proprietários. Ele fica pé da vida. Tá? Mas ele não abandona completamente o republicanismo. E é um nome assim, extremamente importante nesse processo de abolição. Um outro negro que lutou muito pela abolição, esse sim monarquista, amigo pessoal de Dom Pedro II, um engenheiro militar que é considerado essencial na vitória do Brasil lá na Guerra do Paraguai. Nós estamos falando do André Rebouças, ok? Então André Rebouças é outro nome que pode cair no vestibular. Então enquanto Luiz Gama era advogado, José do Patrocínio jornalista, André Rebouças era engenheiro, neto de escravos, tá? E um importante formador de opinião no Rio de Janeiro, que converteu muita gente para o abolicionismo ali nas últimas 2 décadas do Segundo Reinado. Bom, além desses 3, que são os 3 mais famosos, outros 3 nomes podem cair no vestibular. O Francisco Nascimento era um jangadeiro lá no Ceará que se recusou a transportar escravos do litoral para os navios, onde eles seriam trazidos para o Sudeste, mais exatamente eles seriam levados ao Rio de Janeiro para serem vendidos lá. E o Francisco Nascimento falou, não vou levar, e cruzou os braços, e com isso ele desencadeia uma greve de jangadeiros. Tá? Essa greve, né, por sua vez, desencadeia uma discussão muito grande na Câmara Municipal de Fortaleza, e isso faz com que o Ceará, com 4 anos de antecedência, ou seja, 1884, proíba o trabalho escravo. Então o fim da escravidão lá no Ceará, ele se dá antes do fim da escravidão oficial no Brasil. E quem desencadeia isso é esse jangadeiro Francisco Nascimento, que ficou apelidado de Dragão do Mar. Ele é um personagem que já apareceu em letra de samba, já apareceu um monte de coisa e pode cair nos vestibulares. Tá? Um outro nome que eu gostaria de citar aqui, que curiosamente é uma mulher, é a Maria Firmínia. Maria Firmínia é uma escritora, até pouco tempo atrás, pouquíssimo conhecida, hoje ela tem sido mais divulgada. Ela publicou o primeiro romance abolicionista na literatura brasileira, chamado Úrsula, ok? E como a gente está falando de escritor, um outro escritor, esse mais conhecido de vocês, é o Cruz e Souza. O Cruz e Souza é o maior nome do simbolismo brasileiro, tá? É um poeta, e ele fundou uma revista abolicionista, né? Se não me falha a memória, chamava-se Tribunal Popular, ou Tribuna do Povo, Tribunal Popular. Tá? E ele, também negro, foi importantíssimo nessa luta pelo fim da escravidão. Ok? Bom, no próximo vídeo nós vamos falar dessa longa trajetória da legislação brasileira que vai culminar com a Lei Áurea lá no dia 13 de maio de 1888. Até o próximo vídeo. Tchau!